Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otim. E agora vamos fazer exercícios de ácidos, né? Vamos pegar 5 questões de um site chamado QFácil, qfácil.com.br. Portanto, vamos lá à questão. Os ácidos e as bases são muito comuns em nosso cotidiano. A bateria de automóvel contém ácido sulfúrico, o ácido muriático, usado para a limpeza de pisos e azulejos, contém o ácido clorídrico. O amoníaco, utilizado para a limpeza geral, contém hidróxido de amônio. E o hidróxido de magnésio encontra-se presente no leite de magnésia, utilizado para combater a acidez estomacal. As fórmulas químicas associadas aos compostos destacados no texto acima são, respectivamente. Então vamos lá. Vamos escrever os nomes e depois a gente escreve a fórmula. Então vamos aqui. Nós temos o ácido sulfúrico, ácido clorídrico. Nós temos os hidróxidos de amônio e hidróxido de magnésio. Muito bem. O ácido sulfúrico ele é classificado como um oxiácido. Portanto, qual vai ser a estrutura química dele? É o H2SO4. Existe um outro oxiácido à base de enxofre? Existe. É H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Certo? O sulfúrico, lembrando daquela regra que tem o maior NOx, o enxofre aqui vai ter maior NOx quando tiver 4 oxigênios. Portanto, ácido sulfúrico. O ácido clorídrico ele é um hidrácido, só possui hidrogênio e o elemento que vai compor o ácido. Nesse caso, cloro. Portanto, o ácido clorídrico vai ter essa estrutura. O hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é derivado da amônia. Então, se é derivado da amônia, o cátion formado em solução é o amônio, que é o NH4, que é esse rapaz aqui. Hidróxido é OH. Portanto, está aí. Hidróxido de amônio. O hidróxido de magnésio. Magnésio a gente sabe que é um metal alcalino terroso. Portanto, ele tem valência mais 2. E a fórmula dele, como é um hidróxido, vai formar o quê? MgOH2. Portanto, qual é a resposta certa? H2SO4, HCl, NH4OH, MgOH2. Item A. Item A de arrégua. Agora vamos para a questão 7. 7. Certos tipos de moluscos marinhos podem liberar ácido sulfúrico para se defenderem de seus predadores. Dessa substância, é incorreto afirmar que ioniza na presença de água. Correto. Dissocia liberando íons OH-. Falso. É ácido sulfúrico. Se é um ácido, ele vai liberar íons H+ em solução. O número de oxidação do enxofre é mais 6. Vamos desenhar um ácido sulfúrico aqui e explicar rapidamente o que é o número de oxidação. O número de oxidação nada mais é do que a valência ou a carga de um determinado cátion, ânion ou mesmo de um átomo numa molécula neutra. Como é que a gente sabe o NOx de qualquer substância? A gente sabe que existem NOx fixos, valores de carga fixos, e nós, utilizando esses NOx fixos, a gente determina qual é o NOx, o NOx do átomo variável. Então veja só, o oxigênio, nós vamos ver isso mais na frente, ele sempre vai ter o número de oxidação menos 2. O hidrogênio sempre vai ser mais 1. Portanto, o NOx eu quero encontrar em carga X. Então veja, se um hidrogênio tem carga mais 1, 2 hidrogênios têm carga quanto? Mais 2. Então, 2 vezes mais 1, mais 2, mais
X, que eu quero encontrar, porque só tem um enxofre, menos. Nossa. Se um oxigênio tem carga menos 2, 4 oxigênios têm carga menos 8. 4 vezes menos 2, menos 8. Como se trata de uma molécula neutra, ou seja, não tem carga positiva nem negativa, vai ser igual a 0. Então, X vai ser quanto? Mais 6. Então, o que ele diz? O número de oxidação do enxofre é mais 6, com certeza. Reage com o óxido de cálcio formando sal e água, com certeza. Porque o óxido de cálcio, que nós vimos na aula anterior, é um óxido básico. E na presença de ácido, forma sal e água. Forma íons H3O+, em água, com certeza. Que é uma outra representação do íon H+, em solução, que a gente chama de íon hidrônio. Portanto, o item incorreto, mais uma vez não, é o item B de bolacha ou biscoito. Questão 8. Observe o esquema abaixo. O esquema abaixo, na verdade, bota aí, Tião, a foto aí do esquema. Nada mais é do que uma cuba contendo uma solução que vai permitir condutividade elétrica. Então, veja só a questão. A força de um ácido é medida pelo seu grau de ionização, ou seja, pela relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Em qual das soluções de mesma concentração e mesma temperatura a lâmpada L do esquema apresentará maior brilho? Nós temos, olha, 5 ácidos. Nós temos HF, nós temos HNO3, nós temos H3PO4 e H4SiO4. Então vejam, o detalhe da questão é, se ele está perguntando qual vai ser a solução que vai causar maior brilho na lâmpada, significa dizer o seguinte, ele quer saber qual desses ácidos é o ácido forte. Porque nós vimos na nossa aula de ácidos que quanto maior o grau de ionização, mais forte será esse ácido. Então, nós temos um hidrácido, que é o HF, e 3 oxiácidos. O HF, ele é um ácido que é considerado moderado. Portanto, não pode ser ele que vai dar maior brilho. Agora vamos lembrar daquela regra da força ácida nos oxiácidos. Relembrando, é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Portanto, vamos calcular para cada um. O ácido nítrico tem 3 oxigênios, tem 3 oxigênios e 1 hidrogênio. 3 menos 1, 2. O ácido fosfórico, ele possui 4 oxigênios e 3 hidrogênios. 4 menos 3, 1. E o ácido sílico, ele possui 4 oxigênios e 4 hidrogênios. Então, 0. Então, na verdade, ele está pedindo qual é o ácido forte. E o ácido forte, nessa classificação, é o ácido nítrico, que é o item... faltou o H2S. O H2S é um ácido fraco. Portanto, o ácido forte nessa questão é o item B. Muito bem, vamos pular agora para a questão 6.15. Essa é uma questão boa, hein? O ácido nítrico é um composto muito empregado em indústrias químicas, principalmente para a produção de corantes, fertilizantes, explosivos e nylon. O processo industrial de obtenção do ácido nítrico consiste na seguinte reação. Nitrato de sódio com ácido sulfúrico, dando ácido nítrico, e esse rapaz aqui. Escreva os nomes dos reagentes empregados nesse processo e apresente a fórmula estrutural plana do ácido nítrico. Muito bem, vamos nomear um por um. 1, 2, 3 e 4. 1, quem vai ser? É o nitrato, que vem do ácido nítrico.
é o nitrato de sódio. 2. Esse é o ácido sulfúrico. H2, desculpa. Ácido sulfúrico. 3 vai ser o ácido nítrico. E 4 vai ser o sulfato ácido, porque o ácido sulfúrico não foi totalmente ionizado. Apenas um dos hidrogênios ionizáveis foi neutralizado pela... Aliás, não foi neutralizado pela base, mas sim pela reação, só houve a saída de um hidrogênio ionizável. Olha, nós temos 2 no ácido e aqui sobrou 1. Portanto, uma daquelas nomenclaturas que nós falamos é sulfato ácido de sódio. Então é sulfato ácido de sódio. Muito bem. E ele está pedindo a estrutura planar do ácido nítrico. Nada mais é do que a estrutura de Lewis do ácido nítrico. Então, como é que a gente vai fazer? Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer a estrutura de Lewis do ácido nítrico. Lembrando que a estrutura de Lewis vai representar a fórmula estrutural da molécula obedecendo o octeto. Portanto, o que a gente deve fazer primeiro? Colocar os átomos com suas respectivas valências. O oxigênio da família 16, então são 6 elétrons na camada de valência. O nitrogênio da família 15, então são 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio possui seu hidrogênio na sua estrutura química, digamos assim, de valência. Então veja só. De cara, a gente já pode circular esses 2 elétrons aqui para formar uma ligação dupla. Então sobrou o quê? Sobrou 3 elétrons. Olhem só o que vai acontecer. O oxigênio ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Então o que vai acontecer? O nitrogênio vai doar um par de elétrons para o oxigênio, para uma ligação coordenada ou ligação dativa. Sobrou um elétron, e esse elétron vai para onde? Vai para o oxigênio. Perceba o seguinte, que nós temos ainda 5 elétrons disponíveis para fazer ligação. Então, quem entraria para fazer essa ligação restante? Seria o hidrogênio. Portanto, veja só. O hidrogênio vai ligar-se a um oxigênio. Portanto, a estrutura de Lewis planar vai ser assim. O e H. E os pares de elétrons são 2 aqui. Aqui é uma dativa. E aqui estão os outros elétrons. Muito bem, pessoal. Essa é a resposta da questão 15. Primeiro, identificar quais eram as substâncias envolvidas na reação de formação desse ácido, bem como a estrutura planar do ácido nítrico. Vamos ver agora uma questão bem mais interessante, que é a questão 19. Finalizando alguns exercícios da parte de ácidos, vamos aqui à questão 19. A produção de energia nas usinas de Angra 1 e Angra 2 é baseada na fissão nuclear de átomos de urânio radioativo 238. O urânio é obtido a partir de jazidas minerais da região de Caetité, localizada na Bahia, onde é beneficiado até a obtenção do concentrado bruto de U3O8, também chamado de yellow cake. O concentrado bruto de urânio é processado através de uma série de etapas até chegar ao hexafluoreto de urânio, composto que será submetido ao processo final de enriquecimento no isótopo radioativo U238, que é 200.
Então, vamos ver o passo a passo da obtenção do urânio 238. Nós temos o yellow cake, que vai ser dissolvido nesse ácido, e por um processo de refinamento, esse mesmo refino vai ser precipitado com essa base, para formar esse composto solúvel. A seguir, vai existir uma etapa de calcinação. O que é calcinação? Nada mais é do que aquecimento. E o que é redução? Redução nada mais é de você colocar um agente oxidante dentro do sistema, ou seja, aquele que vai reduzir a substância. Ou seja, o que é redução? Vocês vão ver com isso com mais detalhes com a professora Mayui, na parte química orgânica. Redução pode ser tanto o ganho de elétrons, ou a diminuição do número de oxigênios, ou o aumento do número de hidrogênios. Observem só. Daqui para cá, nós tivemos uma perda de 5 átomos de oxigênio. Logo, foi uma redução. Para onde foi parar os outros oxigênios? Formaram compostos com hidrogênio, provavelmente água. A seguir, esse ácido vai formar uma fluoretação, reagindo um ácido com esse óxido para formar esse composto. Que a seguir, com flúor, com gás flúor, vai acontecer a fluoração. Esse daqui é um gás em que, num determinado reator, ele vai sofrer um enriquecimento para gerar o urânio 238, que nada mais é que o combustível nuclear. Muito bem. Então, na questão pergunta, com base no esquema mostrado, apresente os nomes do oxiácido e da base utilizados no processo. Item B. Identifique os números de oxidação do átomo de urânio nos compostos U3O8 e NH422O7. Muito bem. Qual oxiácido? É esse daqui. A gente já sabe qual é. É o ácido nítrico. E ela está perguntando da base. A base é essa daqui, que é o hidróxido de amônio. Como é que a gente identifica o ácido? Amoniou não, né? Hidróxido de amônio. Como é que a gente identifica o ácido? Toda substância que possui um hidrogênio ionizável, ou na sua estrutura possui um H+, como ácido nítrico. Ácido, o H nítrico NO3. E uma base, toda substância que possui uma ou mais hidroxilas. Então nós temos hidróxido de amônio. Muito bem. Lembrando, um oxiácido é o ácido que possui oxigênio na sua estrutura. E esse daqui é o quê? É um hidrácido. Só não possui oxigênio. Não possui oxigênio. E qual é o nome desse aqui? Ácido fluorídrico. Extremamente corrosivo. Ele está perguntando do NOx, ou número de oxidação do urânio aqui e do urânio aqui. Muito bem. Como eu expliquei para vocês nos exercícios anteriores, como é que determina o número de oxidação desse rapaz aqui? Vamos chamar de X. E a gente sabe que o oxigênio, exceto superóxido, vai ter carga o quê? -2. Então, como a substância é neutra, a carga é zero. Então, como é que seria? 3 vezes X, que é a carga equivalente a 3 urânios, menos 16, que é a carga equivalente a 8 oxigênios, igual a carga da molécula, que é igual a zero. 3x é igual a 16. X é igual a quê? 16 terços. É um número estranho? Bastante. Mas lembre-se que nós estamos falando do urânio, que tem uma estrutura muito complexa e, justamente por conta da sua complexidade, permite que possam ter diversos números de oxidação. E números de oxidação, inclusive, pouco usuais. Né? Uma coisa, 3,8. Certo. Agora vamos ver aqui. Se vocês prestarem bastante atenção, nós temos um sal. Essa aqui é a região
do ânion, e esse daqui é a região do cátion. Isso aqui é amônio, que é positivo. E esse daqui é a região negativa. Então, como é que seria a dissociação desse sal? Formaria NH4+, com o 2O7, 2 menos. Então, nós estamos interessados nessa estrutura. Então, veja, mais uma vez, vamos chamar esse NOx, ou carga ou valência, de X. 2 vezes X menos. A gente sabe que a carga do oxigênio é menos 2. 2 vezes 7, 14. Com menos fica menos 14. Igual a quanto? A carga da estrutura, que vai ser 2 menos. Portanto, nós vamos ter que 2x vai ser igual a menos 12. Aliás, colocando alhos por bugalhos. 2x menos, aqui vai ficar menos com menos 16, igual a 0. Portanto, x é igual a quanto? É mais 8. Muito bem, pessoal. Esses são alguns exercícios de ácidos, conforme aquilo que nós vimos nas aulas anteriores. Agora vamos ver alguns exercícios de bases. Meu povo, agora vamos fazer mais exercícios agora de bases. Vamos aqui para a primeira questão. Assinale a substância química que é o principal constituinte da soda cáustica. Meu povo, soda cáustica. Soda cáustica. A soda cáustica, se você olhar no rótulo desse produto, o composto principal que vai estar lá é hidróxido de sódio. Portanto, item B. B de biscoito, né? Direto, simples assim. Questão 2. Em 3 frascos rotulados A, B e C, e contendo 100 ml de água cada um, são colocados 0,1 mol, respectivamente, de hidróxido de potássio, hidróxido de cobre 2 e hidróxido de níquel 2. Após agitar o suficiente para garantir que todo soluto possível de se dissolver já está dissolvido, mede-se a condutividade elétrica das misturas. Obtém-se que as condutividades das misturas dos frascos B e C são semelhantes e muito menores que a do frasco A. Assinale a opção que contém a afirmação falsa. Item A. Nos frascos B e C, a parte do hidróxido que está dissolvida encontra-se dissociada ionicamente. Vamos analisar com calma essa resposta. De fato, o hidróxido de cobre e o hidróxido de níquel são hidróxidos, são bases e são insolúveis. Portanto, parte do hidróxido de cobre e do hidróxido de níquel vai estar dissociada em hidróxido, íon cobre 2 e hidróxido e íon níquel 2. Portanto, isso é verdade. A parte do hidróxido que está dissolvida encontra-se dissociada ionicamente. Isso está certo. Item B. Os hidróxidos dos copos B e C são bases fracas. Correto. Porque nem toda quantidade dissolvida está dissociada ionicamente. Correto também. A condutividade elétrica da mistura do frasco A é maior porque se trata de uma solução 1 molar de eletrólito forte. Não é bem assim, mas vamos deixar esse item C em suspenso. Item D. Os 3 solutos são bases fortes. Falso. São falsos porque somente o hidróxido de potássio é a base forte.
E a característica da base forte é justamente ela ser muito solúvel, o que não acontece com o hidróxido de cobre, muito menos com o hidróxido de níquel. Portanto, a gente já matou item D errado. Mas vamos ver os outros itens. Item E. Soluções muito diluídas com igual concentração normal desses três óxidos deveriam apresentar condutividades elétricas semelhantes. Falso também. Vocês viram na aula da professora Maiui sobre solubilidade que existe uma coisa chamada constante de solubilidade. E essa constante de solubilidade vai ditar qual vai ser a solubilidade máxima em solução aquosa. E pode ter certeza, se você diluir bastante uma solução de hidróxido de cobre ou hidróxido de níquel, ainda não vai ser suficiente para solubilizar tudo. E ainda assim vai haver precipitado. No item C, como nós estamos em suspenso, vamos ver aqui o item C. A condutividade elétrica da mistura do frasco A é maior porque se trata de uma solução 1 molar de eletrólito forte. Vamos olhar o seguinte. Nós temos o volume de 100 ml e o número de mols de quanto? 0,1 mol. 0,1 mol. Então, qual a concentração molar? Vai ser o número de mols pelo volume. Quantos mols eu tenho? 0,1 dividido por volume em litros. 0,1. Logo, nós temos 1 mol por litro. Esse item é correto. Portanto, qual é o item errado? É o item D. D de dado. Não vou fazer aquela piada, hein? Muito bem. Questão 3. Simples, direta e rápida. A fórmula do hidróxido ferroso é... Vamos colocar aqui hidróxido ferroso. Nós temos ferro, depois oso. Oso tem a ver com o sufixo com menor NOx, ou menor carga, ou menor valência. Portanto, ferroso refere-se à carga mais 2 do ferro. Logo, a fórmula do hidróxido de ferro FeOH. Não tem esse 2 aqui, é só este daqui. É o FeOH2. É essa a fórmula do hidróxido ferroso, que é o item A. Item A de arrego. Agora vamos ver o exercício 9 que fala de uma tirinha, que é muito engraçado por sinal. Leia as informações contidas na tirinha abaixo. O fulano chega no balcão e pergunta: quero pé de porco com molho de alho. Aí o garçom fala: muito bem, senhor. Quero cardápio de antiácidos. Então veja só a pergunta. Uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos por ter propriedades básicas é... O que é que nós temos nos itens? Nós temos fluoreto de sódio, nós temos cloreto de cálcio, nós temos hidróxido de magnésio e nós temos ácido acético. Se ele está pedindo um hidróxido justamente no cardápio de antiácidos, é lógico, evidente, é claro, que você vai pegar o hidróxido de magnésio. Ainda mesmo porque vende-se nas farmácias o leite de magnésio, que tem por base MgOH2. Item C. Item C de casa. Muito bem, pessoal. Vamos agora para mais 2 questões e vamos esgolepar. Muito bem, gente. Eu me enganei, era uma questão só, não 2, né? E para finalizar esse conjunto de exercícios de ácidos e bases, vamos aqui para a questão 15. Sabendo que o rádio é um elemento denominado de alcalino terroso, tal como cálcio e bário, supõe-se que quimicamente. Muito bem, rádio, Ra. Se ele é um metal alcalino terroso, o que é que nós podemos, sem antes
sem nem ler as questões, o que a gente já pode tirar daqui? O rádio é um metal alcalino terroso e forma óxidos. Forma óxidos dessa forma, ou seja, MO, óxido de cálcio, óxido de berílio, óxido de rádio, vai ter esse formato aqui. Portanto, nós vimos na aula passada que metais alcalinos e alcalinos terrosos formam óxidos básicos, ou seja, na presença de água, forma o quê? Forma o hidróxido correspondente. OH2. 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Agora vamos ver as questões. O rádio é extremamente eletronegativo. Falso. Os metais em geral são pouco eletronegativos. Item B. Não forma compostos com halogênios. Falso também. Como sendo uma base, ela pode reagir com ácido, por exemplo, o hidróxido de rádio. Na presença, por exemplo, de ácido clorídrico, reagindo forma o quê? Hidróxido de rádio com HCl forma o quê? RaCl2 mais água. 2 cloros aqui, 2 cloros ali. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Está balanceada a reação. Então, veja, nós temos uma base junto com um ácido, que, com certeza, forma sal e forma água. Ora, o que é o sal? É a junção de uma substância ou de um átomo que é um metal com um não metal. Ou seja, um não metal diferente de oxigênio e hidróxido. Portanto, nós temos um sal. Então, o item B é o item errado. Além do mais, o cloro é um halogênio. Então, poderia ser flúor, poderia ser também o bromo ou iodo. Então, item B errado. Item C. Produz hidróxido solúvel através da reação com água. Com certeza, foi o que eu acabei de colocar aqui. Agora vamos ver os outros itens. É propenso a formar compostos com ânions monovalentes na proporção 1:1. Falso. Na verdade, o rádio, por ser da família dos metais alcalino-terrosos, forma 2:1. Aliás, 1:2. Por quê? O rádio ele tem carga mais 2, o cloro ou qualquer outra halogênio vai ter carga menos 1. Portanto, o número que multiplica a carga vai ser o índice do ânion e o número que multiplica a carga do ânion vai ser o índice do cátion. Então vai ser o quê? RaCl2. Qual a proporção? 1 de rádio para 2 de cloro. Portanto, item D errado. Item E é uma fonte de emissão etérea que possui massa negativa. Está errado porque o rádio, apesar de ser uma substância radioativa, você pode se induzir a radioatividade, ela não possui somente massa negativa. Lembre-se das nossas aulas de atomística. O que possui um átomo? Possui seu núcleo e possui elétrons. Núcleos constituindo de prótons e nêutrons e elétrons contendo, aliás, uma eletrosfera contendo elétrons. Muito bem, pessoal. Terminamos por aqui esses exercícios. Qualquer dúvida, esteja à disposição para perguntar aí nos comentários. E, na próxima aula, nós vamos falar sobre exercícios de sais e óxidos. Estuda aí, macho!